Oi, gente! Mais um episódio do podcast Empreendedores por Natureza. Estamos continuando a série O Dono que Fatura. Este é o episódio de número 2, com o título Gestão com Mão de Ferro ou Cultura Forte. E aí? Diz pra mim. Tem muita gente que confunde liderança com autoritarismo. Mas, na verdade, tem uma diferença aí. Algo que ninguém fala, que empresa que precisa de controle extremo é empresa frágil. A sua empresa precisa de controle extremo ou você está conseguindo fazer o controle sem estar presente em todos os lugares? Fala para mim aqui nos comentários como você se sente hoje. Bom, sou Rodrigo Poffo, host deste podcast, junto com meu sócio Weber Rodrigues, Andressa Fraga e Amanda Poffo. Mas antes de começar este episódio, eu quero trazer para você um recado muito importante dos nossos patrocinadores. Gente, nós estamos aqui com um patrocinador muito elegante, que é a JR Design de Ambiente. Exatamente. Se você está em busca de uma marcenaria tradicional, de uma marcenaria que pode te atender tanto na tua empresa quanto na tua casa, você precisa falar com o Rogério da JR Design de Ambientes. Gente, olha só. Excelência no atendimento, produto de qualidade, transparência e compromisso, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Uma empresa preocupada com o meio ambiente. Então, acesse o site JR Design de Ambientes e fale com o Rogério agora mesmo. Diz que você ouviu, o que você conheceu a JR através do podcast Empreendedores por Natureza. Tenho certeza que ele vai fazer algo diferente e com muita qualidade para você. Combinado? É isso. Vamos voltar aqui para o nosso episódio. Gente, nós vamos falar um pouco sobre o dilema do gestor que precisa ser respeitado e amado ao mesmo tempo. Você já viu aquele chefe que quer, né? Não é? Que quer se impor, que quer ter respeito, mas no final das contas ele quer mesmo ser amado e aí ele fica nesse dilema. Eu sou duro, eu bato ou assopro, exatamente. E na verdade ele acaba exagerando um pouco a mão, tanto num lado quanto no outro. Ou ele aperta demais, bate demais, grita, se impõe da maneira errada, ou ele é permissivo demais, bonzinho demais, e aí a galera acaba montando em cima dele, né? E a gente precisa entender, o empreendedor precisa entender que isso não tem nada a ver... Para ser um líder respeitado, não tem nada a ver com microgerenciar ou controlar cada detalhe, mínimo detalhe. Pô, mas você não podia ter vindo com essa roupa, Weber, e tudo mais, né? Eu te copiei. Exatamente. Então vamos mostrar como construir uma cultura forte. Sim. Como trazer uma cultura que sustenta a empresa em cima de valores e em cima de uma liderança forte, corajosa e respeitada. Fechou? Uhum. Vamos lá. Amanda, nós temos 2 perfis de dono. O ditador e o construtor de cultura. Uhum. Qual o nosso empresário que nos ouve deve ser? Comente um pouco pra gente. Ditador. Seja um ditador. Não, gente. Principalmente na geração que a gente está vivendo, já foi, né? Já foi o tempo que as pessoas, que os liderados, que os colaboradores admitiam estar sob uma liderança ditatorial. Né? Não existe nada pior, né, do que aquele chefe que, na verdade, você só precisa ser ditador se você tem das duas uma. Ou você contratou errado, você tem uma equipe fraca que não sabe fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Ou você não ensinou eles a fazerem o certo. Você não é o exemplo. Então, de qualquer forma, a culpa está nas suas costas. Isso que você falou é muito importante, né? Contratar errado. Às vezes você precisa se impor. Se você está precisando... Você não teve um processo legal de contratação. De qualquer forma, se você está precisando se impor demais dentro da sua empresa, microgerenciar, você não confia nos seus colaboradores e isso está te trazendo uma necessidade, né, de você... Um estresse, porque na verdade é isso. Você ser um ditador, estar nessa posição o tempo inteiro, isso gera um estresse não somente para a equipe, que não vai te respeitar, talvez porque eles precisam do dinheiro no fim do mês, mas não porque, de fato, você está influenciando de uma forma saudável, entende? Então, assim, das duas uma,
ou você contratou as pessoas erradas, pessoas que não são aptas para aquele trabalho, ou elas não estão sendo bem treinadas, ensinadas. Mas deixa eu fazer uma colocação. Claro. A gente pode fazer um roteiro, né, disso, né? Um podcast, um episódio. Os sinais do ditador, do chefe. Porque eu já vi, a gente estava fazendo já trabalho, né? E a pessoa falou assim, ninguém sabe fazer nada. Se eu não eu tiver... É uma frasezinha que você pode captar, ditador, né? ou não. É de ditador, né? Ninguém sabe fazer nada, né? A pessoa tem Só eu sei 85 fazer. empregados. Ninguém sabe. Se eu não estiver aqui, ninguém A sabe. gente ouviu, outro dia a gente estava com um amigo, inclusive, né? Que é empresário, e ele verdade. estava vivendo essa crise. Não, porque eu já abri mão, já deixei, as pessoas não sabem fazer. Então, não sabem fazer porque ou você não treinou... Ou você nunca deixou. Ou você contratou as pessoas erradas. De qualquer forma, a responsabilidade é sua, a culpa é sua, né? Então, reveja. Mas eu acho que o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão, para você que está aí, né, se autoanalisar, é exatamente esses 2 pontos. E, de fato, você demonstrar um líder forte às pessoas... Eu quero dizer que eu entendo, às vezes, essa crise, né? As pessoas não seguem líderes fracos. Sim. Então, você também o tempo inteiro tá lá Mas o que chorando. É um líder fraco? O que é um líder forte? Chorando, ai, tô preocupado, tô desesperado, né? As pessoas percebem. Então, você tem que ser um líder vulnerável, mas no sentido de, você não precisa saber todas as respostas, mas você também não pode... tá ali arrancando os cabelos, chorando na frente do povo. Então, existe um equilíbrio, né? Que é a cultura saudável. Então, você não precisa ter todas as respostas o tempo inteiro e nem demonstrar que você sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo, meu querido. E isso, na verdade, só enfraquece a sua equipe. Porque a sua equipe percebe quando você está sendo não verdadeiro, não transparente e logo vai ficar inseguro. Vai ficar insegura. Então, você precisa demonstrar, sim, que você está buscando as respostas. Se, de repente, vocês estão passando um momento de crise aí dentro da empresa, ser verdadeiro, nós estamos passando um momento de crise. Nós já fizemos isso várias vezes com os nossos colaboradores. Olha, nós perdemos clientes importantes, né? Estamos num momento de atenção. Vamos rever a rota. Estamos sendo vulneráveis. Isso conecta as pessoas. Mostrar que você tem exatamente, que você tem um plano, que você sabe para onde você está levando o barco. Ou seja, você é vulnerável e ao mesmo tempo você mostra que você sabe que o barco vai naquela direção. Que você não está perdido, desesperado, você vai se tacar do barco e vai largar as pessoas afundando nele. Fechou. Então, acho que essa reflexão a gente também tem que fazer. Perfeito. E, Andressa, me fala, perguntinha boa aqui. Por que o controle extremo sufoca o crescimento? Por que controlar muito sufoca o crescimento da empresa? Quando você controla demais, você tira a característica de alguém ser autogerenciável. Pessoas autogerenciáveis, elas vão ficar extremamente preocupadas, extremamente inseguras psicologicamente e vão sufocar. Pensa você é autogerenciável. Se você tiver uma pessoa todo dia, o tempo todo... Se eu começar, vamos lá. Se a gente trabalha mais junto, né? Se eu ficar, você subiu o episódio, você falou com o Léo sobre não sei o quê, você falou não sei o quê da proposta... 2, 3 perguntas no dia, beleza, é uma questão de se ajudar e de ter um cronograma, porque um presta conta pro outro. Mas se eu ficar o dia inteiro no teu pé perguntando as coisas, você tá onde agora? Você tá com o Lorenzo no dentista. Você tá onde agora? Eu vou te ligar pra gente discutir um negócio. Cara, você não consegue. Isso porque a gente é sócio. Imagina um chefe fazendo isso. Não, né? Porque com sócio já é super irritante de você falar, cara, pelo amor de Deus, né? Eu tenho mais que fazer da minha vida. Agora, ter um chefe fazendo isso, e aí em termos de cérebro, você sufoca a criatividade. A pessoa vai parar de pensar, porque a todo momento o cérebro tem alguém já pensando por mim, pra que eu vou pensar? Primeiro, isso, né? E segundo, as pessoas que são mais, assim, que gostam de autonomia, vão ficar... O cérebro já vai ficar só esperando o segundo, um minuto. E aí, numa cultura digital que a gente tem, de ferramentas de comunicação assíncrona... Principalmente o WhatsApp, que a maioria das empresas estão no WhatsApp. Toda vez que você vê um WhatsApp web ou o teu celular dispara com uma mensagem, você já começa... Já dá um ciricutico físico. Isso é normal do nosso corpo. Você já começa a falar, meu Deus do céu. Até que você vai gerando gatilhos de ansiedade nas pessoas. Então, uma pessoa saudável pode adoecer em pouco tempo
com esse tipo de cultura tóxica, com esse tipo de autocobrança. Então, assim, é bom pra quem isso? Pra ninguém. Perfeito. Notou? Tá anotado? Não dá pra falar que não sabe depois, hein? E emendando aqui, já que a gente não pode ter líderes ditadores, não podemos ter um controle extremo, microgerenciadores, né? Como construir, Weber, uma cultura que se autorregula? Porque talvez esse seja o desafio. Tá bom, se eu não estou controlando, como que eu faço para que o meu colaborador ele trabalhe se autogerenciando sem eu precisar ter que ficar ali, né? Olhando a timeline dele ali. Como construir essa cultura que se autorregula, né? Como dar vazão a isso na empresa? Diria que é uma pergunta muito interessante. Mas eu posso responder de várias maneiras. Escolho responder pelo menos falando de feedback, que é retroalimentação, através de liderança. Então não tem como eu querer autorregular, né, ou regular a minha cultura, a minha empresa, se eu não ensino, se eu não faço questão de tirar as dúvidas da pessoa, se eu não confio depois para ela fazer. Então, primeiro, quando a pessoa entra na empresa, ela faz junto comigo. Né? Eu ensino a fazer, mas ela faz junto comigo. Depois, ela vai fazer sozinha. Depois, eu vou deixar, né, verificar o que ela vai fazer e vou corrigir, dar o feedback. É assim, você pode ter alguns passos aí dentro da sua empresa, mas dificilmente posso lembrar aqui da época que eu comecei a ser empregado. Eu sempre tinha um chefe que ele chamava na sala, ele começava a falar comigo, e se eu não tivesse um caderno e um bloco, né, de anotação, não tivesse uma caneta, um lápis, ele falava assim, você não vai anotar? Você já sabe de tudo? Aí eu preciso? Eu não vou falar de novo. Então, assim, era um pouquinho áspero, né? E hoje a gente Mas você aprendeu? Lógico, eu tive que pegar o papel, a caneta e repassar aquilo ali, né? Agora, a gente fala com muitas pessoas hoje, principalmente pessoas até mais novas, e a gente fala assim, umas 15, 20 coisas. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Aí no final, depois de 1h20 que a gente tá falando, uma dúvida. Pode perguntar. Aí eu falei assim, eu tenho certeza. Aí se acontecer isso, aí o que a gente fala? Eu acabei de falar sobre isso, então você pega e anota. Então acho que autorregular, por exemplo, tô falando uma questão de feedback e de ensino, mas você pode também uma questão de autorregular, colocando quais são os valores da sua empresa. Exemplo, a gente sempre brinca aqui. Eu gosto muito de café. Não é que a pessoa que trabalha para mim vai me trazer o café. Mas, poxa, eu não tomei café, eu não almocei ainda. E a pessoa quer que eu resolva um problema gigante, eu preciso de um tempo. É a minha cultura. Então, dando um exemplo aqui básico, mas hoje os chefes ou os donos de empresa, principalmente, que têm empregados que são mais controladores ou são mais dominantes, eles não querem, e eu vejo, não querem com propriedade. Eles não querem ensinar, eles não querem pagar mais para a pessoa que faz e eles querem que todo mundo faça muito bem feito. Desculpa, então você contrata robozinho e gaste com os valores aí da manutenção do robô. Hoje então, contrata o top das galáxias, o pagando profissional já pronto, pagando o que ele vale. E volta para isso. Quando for, ao invés de ficar... Se você é o tipo de empresário que fica, ninguém sabe fazer nada, assim, isso não é uma coisa boa de se dizer. Você tá dando um atestado de incompetência na sua liderança. Sua incompetência. Porque não é possível que você tenha 80 empregados, 10 empregados, 5 empregados. Ninguém sabe fazer nada. Então, o que eles estão fazendo na sua empresa? Demite todo mundo. Então, volta pro começo da conversa. Saber fazer um processo seletivo eficiente. Qual o perfil comportamental que você tá buscando pra vaga? Qual a descrição de cargo que nunca tem pronta? Você sabe o que você precisa. Não, porque precisa ter isso. Descrição de vaga não é descrição de cargo. São coisas diferentes. Totalmente. Tá? Então, você tem que saber, um assessor comercial, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar e-mail, ele vai falar com o cliente, ele vai prospectar, ele vai fazer prospecção ativa, ele vai receber, sei lá o quê. Tô aqui inventando, né? Não é obrigatório isso. Um vendedor vai fazer o quê? Ele vai alimentar a planilha de leads, ele vai interagir com o CRM, ele vai fazer follow-up, ele vai fazer visitas. Não vai fazer visita. Coloque tudo o que uma pessoa faz para que você busque no mercado alguém que esteja condizente com a vaga que você precisa. Aí você gera uma cultura, você não vai ser microgerenciador e você vai ter uma cultura forte. Saudável. Não, e eu lembro, rapidinho, que no momento da nossa empresa, eu e o Rodrigo, a gente fez essa análise
nós estávamos num momento que a gente estava também envolvidos com outras frentes e que a gente não tinha tempo para treinar aquelas pessoas. Então, a gente fez esse briefing. Nós precisamos contratar funcionários plenos para cima. Sênior. Nesse momento, porque nós não vamos ter o tempo necessário para ensinar. Agora, se você não tem o tempo para ensinar e não tem o dinheiro para pagar... Então, e não tem nem a vontade, né? Exatamente. Então, aí, ensinar. Realmente. Boa, você vai ser o colocação. ditador. Vai ficar só lá aí. mandando. Espero que tenha feito sentido para você. Um método que você pode usar também é deixar pré-agendado já one-on-one, né? Reunião de 1 a 1 com essas pessoas. Porque aí você consegue fazer o gerenciamento sem causar ansiedade, né? Porque a pessoa sabe que naquele horário, naquele dia, você não precisa ficar mandando mensagens para ficar... Você pode fazer dailies, de 15 minutos pela manhã, você pode fazer um one-on-one semanal ou quinzenal, e aí você consegue controlar, gerenciar, sem micro-gerenciar. Fechou? Se você gostou, deixa um like bem grande aqui para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo e compartilha esse vídeo para, de repente, você é um colaborador que tá com um chefe ditador ou com um chefe aí... Não marca ele embaixo, não. Né? Não marca, só compartilha. Sem querer, assim, joga no grupo da empresa, sabe? É importante compartilhar isso com o maior número de pessoas possível, porque às vezes tem gente que não sabe, porque não sabe mesmo, né? Nunca ouviu falar sobre. E a verdade liberta. É isso? Te vejo no próximo episódio. Fui! Tchau. Tchau.